Saber Direito traz conteúdo para você estudar as provas no processo penal. O curso aborda os princípios, a teoria geral, o ônus da prova e a prova ilegal. As aulas são com o professor Luiz César Carvalho. Olá, seja bem-vindo mais uma vez à nossa aula. Eu sou o professor Luiz. Vou continuar aqui abordando a teoria geral da prova. Na última aula nós falamos sobre provas cautelares, irrepetíveis, provas antecipadas. Apresentamos também alguns conceitos de diferenciação entre meios de prova, meio de obtenção de prova, técnicas de obtenção de prova também. Então, agora a gente vai dar prosseguimento à teoria geral das provas. E a gente vai começar falando sobre indícios. O que é o indício, né? Bom, o indício nada mais é do que algum fato que a gente sabe, que a gente tem conhecimento, é um fato, digamos assim, conhecido, que autoriza, que torna possível que a gente presuma a existência de outro fato. Então, vamos pensar o seguinte, a gente pode pensar naquele ditado popular, onde há fumaça, há fogo. Então, a gente sabe que tem fumaça, é o fato conhecido, e a gente presume que exista fogo. Então, onde há fumaça, indício, presume-se que haja fogo. Então, a presunção, o indício autoriza uma presunção. Bom, no Código de Processo Penal, a gente tem a possibilidade de ver os indícios de formas diferentes. Vamos dar uma olhada aqui. No artigo 239, a gente tem o seguinte: considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Novamente, vamos pensar no onde há fumaça, fogo. Onde há fumaça, fato conhecido e provado. Estou vendo a fumaça, então tem fumaça, sei que tem fumaça. Ela autoriza que a gente faça uma inferência, uma indução em relação a outros fatos? Autoriza. Onde há fumaça, tem fogo. O fogo produziu a fumaça. Bom, esse é o artigo 239. Vamos dar uma olhada no artigo 413. O 413 diz o seguinte: o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Bom, então a gente vê duas possibilidades. Note que, tanto em um artigo quanto em outro, no artigo 239, a gente tem os indícios apresentados de uma forma e no 413 a gente tem os indícios apresentados de outra forma. Sendo assim, a gente pode dizer que existe a possibilidade de análise desses indícios de duas formas diferentes no Código de Processo Penal. Uma forma é como prova indireta, que é o caso do 239, né? Quando a gente fala de prova indireta, ou seja, a partir de um indício você tem uma prova indireta, né? Ele autoriza uma presunção. E o que é uma presunção? Presunção é um juízo fundamentado, né? Ou seja, é um juízo baseado em relação ao indício, né? É um juízo fundamentado sobre o indício. O exemplo, de novo, né? A gente pode pensar, o cidadão é encontrado, um sujeito é encontrado no local do crime com uma arma na mão, manchas de sangue no corpo, né? Ao lado do corpo da vítima. Então, você encontra o cidadão com uma arma, manchas de sangue no corpo e um cadáver aqui do lado. Ora, o que você vai concluir? Você vai ver essa cena e vai concluir que ele matou aquela vítima. Então, você tem essa presunção, você tem um juízo fundamentado com base em um vestígio. No caso, o vestígio, a presença dele com sangue e arma na mão, né? Logo após a vítima ter sido morta, por exemplo, logo após ter sido ouvido disparos de armas de fogo. Então, isso são os indícios analisados como prova indireta. Por outro lado, quando a gente tem o artigo 413, a gente não tem mais o indício como sendo prova indireta. O que a gente, pela leitura do 413,
a gente percebe que o indício é tratado como prova semiplena. Como assim? O artigo 413 diz o seguinte, que o juiz vai pronunciar o acusado, né, quando ele tiver certeza da materialidade. Então, para a pronúncia do acusado de crime de homicídio, o juiz precisa ter a certeza de que houve o fato, de que houve o homicídio, mas ele não precisa ter a certeza de que foi o réu, o acusado. Ele pode ter simplesmente uma prova semiplena, ele pode ter indícios de que foi o réu. Por quê? A autoria vai ser provada ao longo do processo, então não é necessário que se prove a autoria, mas para que se justifique o processo é necessário sim que se prove a materialidade. Afinal de contas, a gente não poderia iniciar um processo por um crime que não se sabe se cometeu ou não. Então a gente tem que ter certeza do cometimento do crime, mas não precisa ter certeza da autoria. Então precisa só de indícios da autoria. Peraí, então beleza, os indícios eles podem ser prova indireta, né? Ou prova semiplena para poder acusar, né? Para poder iniciar um processo. Mas é possível que se realize uma condenação com base somente em indícios? O Renato Brasileiro defende a tese de que sim, é possível sim que exista uma condenação com base unicamente em indícios. E por quê? Porque não existe hierarquia entre as provas. Então, se eu tenho uma prova indireta, ela vale o mesmo tanto que uma prova direta. Então, o juiz pode analisar essas provas e chegar ao resultado de que sim, eu tenho um conjunto indiciário aqui de provas indiretas que sim autoriza a condenação. Mas para autorizar a condenação é necessário que eu tenha um conjunto de provas. Eu não posso ter somente uma prova, eu tenho que ter um conjunto de indiciário ali. Eu não posso ter somente um indício, mas eu tenho que ter um conjunto. E além disso, esse conjunto de indícios ele tem que estar relacionado entre si. Então, eu tenho que ter vários indícios correlacionados. Eu não posso ter indícios esparçados ali que falam sobre coisas diferentes. Eles têm que ser concomitantes também. Todos esses indícios têm que apontar em um sentido, seja no sentido da condenação, seja no sentido da absolvição. Mas eles têm que ser convergentes naquele sentido. E eles devem autorizar as deduções que conduzam o julgador no sentido da decisão dele. Eu não posso ter indícios ali que não autorizam essa dedução, né? Eu não posso ter indícios ali que não são um encadeamento lógico ali que permite essa dedução, até porque seria contraditório. Bom, a gente pode pensar o seguinte, vamos criar um exemplo aqui. É encontrado num local um cadáver. Junto a esse cadáver, a gente tem sinais de lesão de luta corporal, né? No sinal, coisas jogadas no chão, marcas de empurrão. Então, a gente tem sinais no local de que houve uma luta corporal. Tem uma pegada no chão de um sapato, no formato do solo de sapato. Tem várias manchas de sangue no local e tem também uma faca. Pois bem, esse cenário, imagine esse cenário. Bom, a pegada foi coletada, o perito criminal pegou essa pegada, levou para o laboratório. Ele levantou essa pegada, o delegado apresentou um suspeito, alguém que ele acha que cometeu esse crime, e descobriu que ele tinha um sapato mais ou menos parecido e mandou também para o laboratório. O perito criminal fez um laudo dizendo que existe compatibilidade, mas que não necessariamente vem do mesmo sapato. Afinal de contas, você tem vários sapatos iguais, né? A indústria produz sapatos de forma semelhantes. Então, ele disse que existe compatibilidade, tamanho e forma, só isso. Bom, além disso, o perito criminal coletou também aquelas manchas de sangue e determinou que essas manchas de sangue não são compatíveis com o sangue da vítima. Essa é uma informação. Posteriormente, o delegado apresentou o DNA do acusado. E o laudo pericial, outro laudo pericial apresentou que o sangue é compatível com o material genético do acusado. Bom, além disso, a gente pode, só para terminar o exemplo, dizer que o cidadão o acusado fez exame de corpo de delito. Está vendo essa situação toda complexa, né? E
o corpo de delito dele ele tinha lesões nos braços indicando luta. Mas veja o seguinte, essa situação toda complexa a gente pode extrair daí o que é vestígio, o que é indício. Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte. O que seria o vestígio? Os vestígios. A mancha de sangue é um vestígio, né? A faca é um vestígio. Agora a gente tem que fazer a diferenciação entre o que é um vestígio e o que é um indício. O vestígio, segundo Gilberto Porto, encaminha, ele dá o direcionamento e o indício aponta. Essa é a diferenciação. Então, o que a gente tem como vestígio nesse local de crime que eu imaginei, nessa cena que a gente construiu? O que vai indicar o caminho? As manchas de sangue indicam o caminho. A faca indica o caminho. O cadáver ali indica o caminho. Então, tudo isso são vestígios, certo? E o que seriam os indícios? Ora, o indício é a compatibilidade entre a pegada e o calçado do autor. Tudo bem, é um indício fraco? É, né? Você tem vários calçados, mas é uma compatibilidade ali. Então, pode indicar o caminho. Ou pode já apontar, né? Está começando a apontar na direção do autor. O que é um vestígio forte? O DNA. O DNA, por exemplo, não ser compatível com o sangue da vítima, né? O DNA, quando ele não é compatível com o sangue da vítima, aponta no sentido de que aquele sangue que está ali é o sangue do autor. Houve luta corporal. Já que houve luta corporal, tem sinais de luta corporal, tem lesões na vítima. Então, aquele sangue ali provavelmente é do autor e não da vítima. Agora, quando a gente faz o DNA e mostra que o sangue que está ali é compatível com o do autor, a gente já abandonou o vestígio, a gente está no campo da prova. Ali já está apontando muito mais nitidamente em direção à autoria. Ali já está comprovando que é uma comprovação que a autoria é aquela que foi apontada pelo Ministério Público, certo? Bom, prosseguindo. Indícios são suspeitas? A gente pode se questionar. Indício, então, é a mesma coisa que suspeita? Não. A gente viu que indício é um dado objetivo, é uma dedução que se faz através de uma inferência. A gente tem um dado e a gente deduz outro, né? Sempre lembrando, para facilitar, onde há fumaça, há fogo. Então, indício, há fumaça. Dedução, há fogo. Eu estou suspeitando que há fogo? Não. É uma dedução. E a suspeita, por outro lado, já é um fenômeno subjetivo, é a desconfiança. É algo que eu acredito que seja, mas eu não tenho nada para segurar isso. É de foro íntimo. Às vezes eu até tenho convicção, tem até elementos íntimos, mas fica na parte do eu acredito, eu acho. Bom, os indícios, eles podem ser usados para condenação. Agora, as suspeitas, elas não podem ser usadas para condenação, mas podem ser usadas para persecução, para investigação. Então, eu posso usar suspeita para poder iniciar uma investigação, para poder adiantar um inquérito. Bom, vamos dar uma olhada no artigo 240, no parágrafo 2º. Proceder-se-á a busca pessoal quando houver fundada a suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras B a F e letra H do parágrafo anterior. Pois bem, quando a gente fala aqui nesse artigo, nesse parágrafo 2º, no 240, parágrafo 2º, que se refere à busca pessoal, o legislador colocou aqui fundada suspeita. Note que suspeita é de foro íntimo, é pessoal, é desconfiança. Então tem que haver desconfiança. Se o legislador tivesse falado haver indícios, a gente teria um problema porque seria necessário haver um dado objetivo para que se pudesse fazer dedução ou inferência. Aqui, quando ele fala em suspeita, não é necessário um dado objetivo, pode ser algo subjetivo, né? Mas tem que ser fundada, não pode ser algo infundado, não pode ser algo, eu olhei para a cara dele, ele tinha uma cara de... Não, tem que ser algo que justifique essa suspeita, que justifique a realização desse procedimento. Bom, vamos olhar aqui agora também o 244, que também fala em fundada suspeita.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada a suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos, papéis que constituam corpo de delito. Novamente, o que o legislador fala aqui é da necessidade da fundada suspeita. Ele não fala de indícios, mas ele fala de suspeita. E a suspeita tem que ser fundada. Bom, beleza. E o que tem que ser provado no processo, né? Qual que é o objeto da prova? O que a gente quer confirmar ou negar no processo? Bom, o que tem que ser provado no processo é as alegações que são realizadas, né? E principalmente, uma vez que é um processo penal, as imputações constantes da peça acusatória. Isso é inegável, tem que ser provado no processo. Para que a gente tenha a condenação, tem que se provar as imputações. Além disso, deve ser provado também costumes. Os costumes aqui no processo penal têm que ser provados. Se for alegado que há determinado costume, tem que ser provado. Então, é necessário que se mostre que aquele costume vigora naquele lugar. Então, é necessário provar que existe aquele costume em determinada região. Além disso, tem que se provar também portarias e regulamentos, salvo quando essas portarias ou regulamentos fazem parte, são complemento da norma penal. A gente tem exemplo da norma penal em branco do artigo 33 da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas. Essa lei apresenta diversos núcleos, né, para falar que é proibida porte, posse, comercialização, ter em depósito, guardar, enfim, todos os núcleos, droga. E a portaria da Anvisa, número 344, determina o que é droga. Além disso, é necessário provar também direito estrangeiro. Se se aplicar no processo penal direito estrangeiro, se aparecer de alguma forma, você tem que provar aquilo que você está alegando no processo referente ao direito estrangeiro. Também, e isso é interessantíssimo, é necessário provar os fatos não contestados. O que são fatos não contestados? São aqueles que a outra parte não questionou. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. A confissão. O Ministério Público apresenta a denúncia, alegando que fulano de tal cometeu um crime. Durante o depoimento, durante o depoimento em sede policial, por exemplo, ele confessa o crime. Fui eu mesmo, eu cometi esse crime e fui eu mesmo. Por que é interessante, por que a gente tem que provar mesmo quando existe confissão? Porque essa confissão pode ser falsa e o processo penal busca a verdade real. Então, a gente está buscando a reconstrução dos fatos históricos, né? São a reconstrução de fatos históricos, sendo assim, é necessário provar, inclusive, fatos que não foram questionados, que não foram, que não houve uma contestação. Ah, mas ele pode ter sido torturado. Independentemente disso, ele pode, por exemplo, estar mentindo para acobertar outra pessoa. Por isso é necessário realizar, mesmo quando não há contestação daquele fato, mesmo quando há confissão, é necessário realizar prova sobre fatos não contestados ou confessos, né? Bom, e o que não deve ser provado no processo penal? O que não vai ser objeto de prova no processo penal? Fatos notórios, fatos óbvios, notórios. Para que eu vou provar que dia 12 de outubro é feriado? Todo ano, dia 12 de outubro é feriado. Então, não tem necessidade, não é preciso provar que se tratava de um feriado. É irrelevante. Fatos axiomáticos ou fatos intuitivos. Para que provar fatos que são intuitivos? É só perda de tempo, seria só protelatório, né? O que acontece se você colocar a mão no ferro quente? Eu preciso provar que você vai queimar a mão? De modo algum, né? Fatos irrelevantes. Os fatos irrelevantes são irrelevantes para a causa, não irrelevantes de forma geral, mas fatos irrelevantes para o que está sendo estudado, o que está sendo analisado no processo.
fatos inúteis ou irrelevantes. Para que eu vou provar, para que é necessário provar que a vítima de um homicídio, por exemplo, né, era usuária de drogas, quando o crime não tem a ver com o tráfico de drogas? Ou ainda, um exemplo um pouco melhor, para que eu vou provar que essa vítima de homicídio tinha uma doença, qualquer que seja? Não importa. A vítima não morreu em decorrência da doença, ela morreu em decorrência do disparo de arma de fogo que foi realizado contra ela. Não tem nada a ver com a doença, né? Isso quando realmente não tiver nada a ver, né? A gente pode pensar em casos da vítima ser hemofílica, que é um exemplo que sempre aparece nos livros de código, dos livros de direito penal, né? Ah, a vítima é hemofílica, o autor, sabendo disso, realizou um pequeno corte. Enfim, esses casos, né, aí tem relevância. Mas quando não tiver relevância, não vai ser objeto de prova. Presunções legais. A gente também não precisa provar as presunções legais. E aqui é importante a gente observar que tem dois tipos de presunções legais. As presunções absolutas, também conhecidas como iure et iure, né? Que são aquelas que não admitem prova em contrário. Eu não posso fazer prova em contrário. É uma presunção que não... por mais ela existe e eu não posso provar, fazer prova em contrário. Bom, o que a gente tem nesse sentido? A gente pode pensar em imputabilidade penal, né? Se o agente é menor de 18 anos, o que cometeu o crime é menor de 18 anos, eu não posso fazer prova em contrário de que ele tenha imputabilidade. O Código de Processo, o Código Penal foi claro ao pegar como critério de imputabilidade um critério biológico, um critério rígido. Então, completou 18 anos, tem imputabilidade penal. Antes disso, não tem, ponto. Não existe a possibilidade de realizar a prova em contrário. Eu não posso fazer um estudo psicológico ou psiquiátrico afirmando que essa pessoa menor de 18 anos teria imputabilidade. Não, é um critério rígido. Já as presunções relativas são as presunções chamadas de iuris tantum, elas admitem prova em contrário. Só que aqui no processo penal é interessante o seguinte: essas presunções, elas não podem ser, você não pode apresentar a prova em contrário se você for beneficiado por ela. Se você tem uma presunção relativa que traz um benefício para você, você não pode apresentar a prova em contrário em relação a ela, até porque você não teria interesse em fazê-lo, né? Elas têm que ser a prova em contrário da presunção relativa no processo penal tem que ser apresentada pela parte que não é beneficiada por ela. Bom, e aí a gente entra no outro ponto. O que seria uma prova positiva, uma prova negativa e uma contraprova? Quando a gente fala em prova positiva, a gente está querendo se referir a uma prova que ela confirma um fato ou confirma uma alegação apresentada. Bom, a prova positiva confirma um fato ou uma alegação apresentada, né? Olha, o fato aconteceu dessa forma, está aqui a filmagem, está aqui o depoimento da testemunha, foi assim que o fato aconteceu, né? Utilizado, por exemplo, vamos pensar no Ministério Público apresentando testemunha, apresentando filmagem, apresentando laudo pericial, isso tudo seriam provas positivas. Já a prova negativa, ela é justamente o contrário, ela nega um fato, ela nega uma afirmação, ela contraria essa afirmação, esse fato anterior. Seria, por exemplo, a gente pode pensar na defesa apresentando, não, olha só, veja bem, eu não sou autor desse crime porque eu não estava nesse local no momento do cometimento do crime, está aqui meu álibi, está aqui a filmagem, ó, deu em outro local. Então, essa é uma prova negativa, ela contraria uma afirmação, ela contraria um fato apresentado no processo. Já a contraprova, ela não se confunde com a prova negativa. A contraprova não é a prova negativa e vice-versa. A contraprova é tão somente uma prova apresentada pela outra parte no sentido contrário, né? Então, veja o seguinte. Vamos pensar no artigo 159, parágrafo 5º, inciso 2, que garante a possibilidade da defesa apresentar parecer por meio de assistente técnico. Esse parecer por meio de assistente técnico é uma contraprova, é uma prova apresentada para fazer frente a outra apresentada pelo Ministério Público.
Então, é uma prova de uma parte contra a outra. Isso é contraprova. Ele não se confunde com prova negativa, porque a contraprova não necessariamente é negativa. Você pode ter uma contraprova confirmando fatos, confirmando alegações. Ou você pode ter uma contraprova negando fatos, negando alegações. Bom, existe ainda outra figura, né, que é a figura da prova emprestada. O que é uma prova emprestada? É uma prova produzida em um processo, levada a outro processo, emprestada a outro processo. Então, eu produzo uma prova num processo e utilizo ela em outro processo aqui. A prova emprestada, o que é interessante falar dela? Ela sempre chega no processo que é emprestada, né, no processo que pega o empréstimo, ela sempre chega na forma de documental, mas o valor dela é o mesmo do que foi produzido lá no outro processo. E, importante também, lembra que prova tem que ser feita sempre com o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sendo assim, se a prova vai ter contraditório e ampla defesa, no processo original também tem que ter tido contraditório e ampla defesa. Então, e esse contraditório e ampla defesa é importante que ele observar o seguinte, ele tem que ser referente à pessoa contra a qual ela vai ser usada, essa prova vai ser usada. Porque não adianta nada eu falar que teve contraditório e ampla defesa no processo, mas esse contraditório e ampla defesa no processo original não me beneficiou, não foi em relação a mim que estou sendo acusado em outro processo. Veja, olha o quanto é interessante. Se eu produzir uma prova com contraditório e ampla defesa nesse processo e ela foi emprestada para outro processo, né, do qual eu não fiz parte, esse primeiro, ela não teve contraditório e ampla defesa. Essa prova ela não pode ser usada aqui. Então, quando se fala em contraditório e ampla defesa para a prova emprestada, é importante frisar, ela tem que ter sido produzida com contraditório e ampla defesa em relação à parte contra a qual ela vai ser utilizada no outro processo. Bom, nesse sentido, essa prova ela não pode ser a única a fundamentar uma condenação. A gente não pode ter uma prova emprestada sendo a única que fundamente uma condenação, né? E também, reforçando, ela só pode ser utilizada se tiver sido produzido com contraditório e ampla defesa, em relação à pessoa contra quem ela vai ser utilizada, né? Agora, um caso interessante. Vamos pensar o seguinte. A gente tem uma prova aqui, que foi emprestada, esse processo A emprestou uma prova para o processo B, né? Mas acontece que o processo A foi declarado nulo, ou apareceu uma nulidade no processo A. E agora, o que acontece com essa prova que foi emprestada para o processo B? Bom, existem duas possibilidades, duas hipóteses, né? Primeiro, a prova foi emprestada, ela foi reconhecida a nulidade do processo como um todo, ou foi reconhecida a nulidade em momento anterior à produção dessa prova. Nesse caso, essa prova é considerada nula e ela não pode ser utilizada no processo B. Veja, se o processo A foi inteiramente anulado, né, considerado nulo, inclusive aquela prova que estava no processo A também é nula, não podendo ser utilizada no processo B. Agora, se houve uma nulidade a partir desse momento que contaminou todas as provas produzidas a partir desse momento, inclusive a prova que foi emprestada para o processo B, ela também é nula, não pode ser utilizada. Por outro lado, a segunda hipótese diz respeito ao seguinte: o processo foi considerado nulo, certo? Por uma questão que não tem relação qualquer com a prova. O processo foi considerado nulo em parte, ou não foi totalmente considerado nulo, ou as provas anuladas não guardam relação com essa prova. Nesse caso, a prova produzida aqui no processo A pode ser tranquilamente utilizada no processo B. Veja, nós temos essas duas hipóteses, questões referentes ao momento de anulação da prova. Se a prova foi anulada em um determinado momento, se o processo foi anulado como um todo, ou a prova foi anulada em um momento que, em decorrência da continuação lógica do processo, a prova também seria anulada, que é a primeira hipótese, ela não pode ser utilizada no processo B. Por outro lado, se o processo não foi anulado como um todo e essa prova não sofreu qualquer irregularidade, sendo ela ainda considerada válida, ela também é válida para o processo B, que é o processo que pegou emprestada a prova. Bom, outra
outra definição que a gente encontra é em relação à prova nominada e à prova inominada. O que seria a prova nominada? Bom, a prova nominada, pessoal, é aquela que tem nome jurídico, aquela que o código ou a lei apresenta com a nomenclatura. Então, por exemplo, quando a gente fala de exame preliminar de constatação de material entorpecente, exame preliminar de constatação de drogas, exame definitivo de constatação de drogas, ela é uma prova nominada porque está presente lá na Lei 11.343, Lei Antidrogas. E quando a gente fala, por exemplo, em prova inominada, a gente está se referindo àquelas provas que não tem nome presente em nenhuma lei. Print de WhatsApp, né? Não tem na lei dizendo print de WhatsApp. Não tem previsto em lei, por exemplo, gravação de conversa telefônica por parte de um dos interlocutores, né? Então, isso são provas inominadas, né? Bom, e aí a gente apresenta uma outra classificação que diz respeito ao procedimento. A gente viu em relação ao nome, mas em relação ao procedimento. Quando a lei apresenta o procedimento para a realização de uma prova e quando a lei não apresenta o procedimento para a realização dessa prova, o que a gente tem? Bom, a gente tem a prova típica quando a lei apresenta o procedimento, quando a lei diz, olha só, para fazer essa prova você vai ter que fazer isso, isso e isso aqui. É o exemplo do reconhecimento de pessoas e coisas. É uma prova típica. A lei apresenta os procedimentos que devem ser adotados. Já a prova atípica, a lei não apresenta esse procedimento. Ela não apresenta como você vai fazê-lo. Na verdade, existem ainda duas correntes em relação à prova atípica que são interessantes a gente dar uma olhadinha. A primeira corrente diz o seguinte, que se não houver procedimento e não houver nome, né, não houver previsão dessa prova em lei, essa prova é atípica. A segunda corrente diz o seguinte, essa primeira corrente é uma posição mais restritiva. Ela restringe dizendo o seguinte, não havendo nome e não havendo previsão do procedimento, é prova atípica. Então, ela junta a questão da prova inominada com essa definição da prova típica e atípica, né? De acordo com essa segunda corrente, a prova é atípica quando a gente tem quando a gente não tem ou a previsão legal dela, né, a previsão da sua existência, ou não tem a previsão do seu procedimento. Se qualquer um dos dois estiver, né, se a gente não tiver previsão do nome, normalmente também não tem a previsão do procedimento, até porque você não vai descrever um procedimento para algo que você não descreveu, de forma geral. Mas existe a possibilidade também de você descrever uma prova, a existência dela, mas não descrever o procedimento. Nesses dois casos, ela seria a prova atípica. E, só para a gente arrematar, né, a primeira corrente é uma corrente restritiva. Restritiva por quê? Porque ela considera que uma prova ela é atípica também quando ela é inominada. E a segunda corrente considera uma corrente ampliativa porque ela considera que existe prova inominada e prova atípica também. Ela não mistura os conceitos. Pessoal, outro conceito interessante, na verdade, uma classificação interessante que a gente tem, diz respeito à prova anômala e à prova irritual. O que seria uma prova anômala? Seria aquela em que existe a previsão de uma forma, um rito dessa prova, mas utiliza-se outro rito. Então, a gente tem a previsão, por exemplo, de como trabalhar com testemunha, né? A prova testemunhal tem que ser produzida em frente ao juiz e perante as partes, né? Tem que ser produzida junto com o juiz e junto com as partes. Mas aí acontece que a gente pode pensar o seguinte, o juiz vê naquela testemunha que fala devagar, demora demais, enrola o processo e não sabe falar direito, aí ele fala com o Ministério Público, olha, faz o seguinte, manda ela redigir um documento dando as declarações dela e a gente aceita esse documento como se fosse a prova testemunhal dela e tá bom, tá por aí. Pode ser feito isso? De modo algum. O que a gente tem aqui é a utilização da forma documental como se testemunhal fosse. Então, a gente tem o rito documental aplicado à prova testemunhal. Isso não pode ser feito, né? Então,
essa é uma prova anômala. Por outro lado, a gente tem também a prova irritual. O que é a prova irritual? Seria aquela que é uma prova típica, ou seja, está previsto um rito para ela, mas na hora de ser produzida não se observa o rito específico dela, não se observa a forma como ela deve ser feita, né? Basta a gente pensar o seguinte: reconhecimento de pessoas ou coisas. Existe um rito para o reconhecimento, né? Se a gente não respeitar esse rito, a gente está simplesmente fazendo uma prova irritual, certo? Bom, outro ponto interessante aqui, e já nos aproximando aqui do término, diz respeito à cadeia de custódia. Esse tema da cadeia de custódia foi inserido no Código de Processo Penal a partir da Lei 13.964, de 2019. É bem recente, foi introduzido com o pacote anticrime. O que diz a cadeia de custódia? O que é a cadeia de custódia? Cadeia de custódia é definida pelo artigo 158-A do Código de Processo Penal. Vamos dar uma olhadinha. Artigo esse inserido pela Lei 13.964. Bom, 158-A considera-se a cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. Então, a cadeia de custódia nada mais é do que um mecanismo, uma forma de garantir que aqueles vestígios coletados, que aqueles vestígios analisados são de fato referentes ao crime analisado. A cadeia de custódia serve como garantia de que a persecução penal, a produção de provas está sendo bem feita, está sendo feita da forma correta. Até porque você não pode ter uma condenação com base em procedimentos mal feitos. Sendo assim, quando a gente fala de cadeia de custódia, a gente vai ter todo o procedimento da cadeia de custódia descrito no artigo 158-B do Código de Processo Penal, né? E ele fala do reconhecimento, que nada mais é do que o momento de visualizar a existência de um vestígio, né? Ou a gente pode pensar na autoridade policial, que ao ver determinado objeto, vai dizer se aquilo tem interesse ou não para persecução penal. Isso pode ser feito pelo delegado de polícia, pode ser feito pelo perito criminal, analisando a cena do crime. Então, o perito analisa aquela cena do crime e observa que um objeto que ele encontrou ali pode ser, sim, utilizado, por exemplo, para a coleta de impressão digital, né? Em cenas de local de furto, por exemplo, é comum que diversos objetos sejam manipulados pelos autores do crime. E esses objetos têm interesse, geram interesse na persecução penal, porque eles podem ser analisados, submetidos a exames para busca de impressões digitais, para busca de, às vezes, até mesmo de material genético. Então, você vai passar pelo reconhecimento. Posteriormente, você vai isolar o local, né? Dependendo do caso aqui, esse exemplo que eu falei do perito, normalmente o local já está isolado. Compete, normalmente, o isolamento ao delegado, à autoridade policial, que isola o local, né? Até a chegada dos peritos. Bom, existe também a fixação. O que é a fixação? Depois que você reconheceu o vestígio, que você isolou o local, você vai fixá-lo. Fixá-lo significa descrever detalhadamente aquele vestígio, mostrar onde ele estava, fotografar, fixar ele no momento e no espaço, né? Bom, depois da fixação vem a coleta do vestígio. A gente pode pensar nessa cena de local de crime de furto, né? Mediante rompimento de obstáculo. A gente vê o obstáculo rompido, o cadeado quebrado, a janela quebrada. Então, o perito viu essa cena, fotografou, ele fixou aqueles vestígios e aí ele viu que um objeto foi movido de local, né? Um copo, por exemplo, estava no chão. Ele pode coletar aquele copo e levar ele para poder fazer o exame posteriormente.
Seguindo esse exemplo ainda, esse copo é acondicionado, ele é guardado de forma correta, individualizada, ele tem que ser etiquetado, lacrado, tem que ser identificado de qual vestígio se trata. O transporte é realizado de forma a observar todas as condições adequadas de manuseio, para que os vestígios não se percam, né? Por exemplo, esse copo tem as digitais. O problema não é que eu vou usar a luva aqui no copo e vou pegar ele e passar. Não, o problema não é eu deixar minhas digitais, não é somente deixar as minhas digitais no copo. O problema é que eu posso, ao manusear ele, apagar aquelas digitais que estão ali, que são do autor. Então, tem toda uma preocupação com o manuseio, com o transporte desse vestígio. Tudo isso é importante porque o incorreto manuseio, o incorreto transporte pode sim apagar, estragar os vestígios. A gente tem também o recebimento, né, previsto lá no 158B do Código de Processo Penal, no inciso 7, que diz respeito ao ato de transferência da custódia desse material. Ele passa da custódia do perito, da pessoa que coletou esse vestígio, para a pessoa que vai armazenar, né? E em seguida, ou então para o laboratório, por exemplo, e em seguida tem o processamento, que é o efetivo exame que é realizado. Nesse caso do copo, pegando esse exemplo ainda, do copo que a gente fez, qual que é o exame necessário? A gente vai fazer o exame de coleta de impressões digitais ali. Esse copo vai ser submetido, por exemplo, à busca por impressões papilares, que pode ser aquela do pozinho que a gente vê de vez em quando na televisão. Pode ser aplicação de reagentes específicos para poder levantar aquela digital, né? A gente tem também o armazenamento. Esse vestígio depois ele é armazenado e tem regras para armazenamento. Tudo isso, note a importância de todos esses elementos. Se algum desses elementos for enfraquecido, você quebra a cadeia de custódia, você quebra esse elo de custódia desse elemento. Pode ser, por exemplo, que durante o armazenamento, imaginemos uma situação, você perca essa cadeia de custódia, você não saiba quem armazenou, por exemplo. Isso gera uma dúvida tremenda que pode acabar com aquela prova. Porque se você não sabe quem armazenou, quem é o responsável pelo armazenamento, quem te garante que aquela prova não é referente a outro caso, por exemplo, que os peritos se confundiram e aí armazenaram de forma errada? Ou quem te garante, por exemplo, que um terceiro que está interessado ali no resultado dessa causa não tenha tido acesso ao local de armazenamento desses vestígios, né? Então, tudo isso é de extrema importância. O mesmo acontece também até com o descarte dos vestígios. O descarte tem que seguir as regras respeitando a legislação. Imagina, por exemplo, também o descarte de drogas. Se o descarte de drogas não for acompanhado pelo Ministério Público, não for feito de forma correta, é possível, por exemplo, que a pessoa subtrai ali parte daquela droga que vai ser descartada, que vai ser destruída, né? Então, nós temos a cadeia de custódia, ela veio para garantir a lisura dos vestígios, garantir que esses vestígios não se prejudiquem. Bom, agora, pessoal, vamos para o nosso quiz. Vamos dar uma olhadinha aqui nas questões. Vamos lá. Sobre o tema provas no processo penal, marque a alternativa correta. Indícios e vestígios são sinônimos. Pessoal, não. Indício é uma coisa, vestígio é outra. Lembra que a gente falou? Os indícios, eles são fatos que autorizam uma dedução. Os vestígios são elementos encontrados a partir da produção do cometimento do crime, né? Então, vestígios indicam, os indícios já apontam, né? Lembra disso. Vamos lá. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio, a partir do seu reconhecimento até o descarte. Exatamente, é justamente isso. O artigo 158B do Código de Processo Penal, ele apresenta todos os procedimentos que devem estar presentes dentro da cadeia de custódia, desde o reconhecimento
do vestígio, né? Olha, isso é um vestígio, até o completo descarte após a realização de todos os exames. Então, esse item está correto. Vamos lá. Indício é todo objeto ou material bruto visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Isso que está aqui, na letra C, não é indício, é vestígio. Então, vestígio, sim, é todo material bruto ou latente que é relacionado com o crime. Vamos lá. Letra D. Considera-se vestígio a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Não, pessoal, aqui ele fez uma confusão. Isso que está dizendo aqui não é vestígio, é indício. Então, a gente teve a troca de indício e vestígio aqui. Perfeito? Com efeito, a resposta correta dessa questão é a letra B. Vamos lá. A respeito das provas no processo penal, marque a alternativa correta. Indícios são suspeitas. Não, pessoal, indícios não são suspeitas, não são sinônimos. A suspeita é foro íntimo, é uma dúvida que se tem. Já o indício diz respeito a um fato que te autoriza a uma presunção, que te autoriza a fazer uma presunção. Perfeito? Vamos lá. Prova negativa é o mesmo que contraprova. Não, prova negativa não se confunde com contraprova. A prova negativa visa negar uma alegação, negar a existência de um fato. Já a contraprova pode ser negativa ou positiva, e é tão somente a prova apresentada por outra parte. É uma contraprova. Letra D. Fatos não contestados devem ser objeto de prova. Sim, fatos não contestados também devem ser objeto de prova. Além dos outros que a gente já mencionou, os não contestados também. Por quê? Fatos não contestados ou fatos tidos por verdade pela confissão também devem ser objeto de prova, devem fazer parte da prova. Porque, pelo princípio da busca pela verdade real, pela busca pela verdade dos fatos, pela reconstrução histórica dos fatos, é necessário que se prove, inclusive, esses fatos. Até mesmo porque fatos não contestados podem... o fato de não contestar ou de confessar um crime pode ser devido à tortura, pode ser devido à vontade de encobrir outra pessoa que de fato cometeu o crime. Então, mesmo assim, fatos não contestados ou confessados devem sim ser objetos de prova. E isso faz com que esse item seja o correto. Portanto, o item correto é a letra D. Vamos lá. A respeito das provas do processo penal, marque a alternativa incorreta. Prova positiva é aquela que visa confirmar uma alegação ou fato relevante. Justamente, a prova positiva quer confirmar uma alegação ou confirmar um fato relevante. Essa é a definição de prova positiva. Aproveitando aqui, a prova negativa é aquela que justamente quer negar a existência de um fato ou alguma afirmação. E a contraprova pode ser positiva ou negativa, né? Ela é justamente uma prova apresentada pela outra parte. Vamos lá. Letra B. Prova negativa é aquela que visa negar uma alegação ou a existência de um fato relevante. Justamente como foi comentado anteriormente. A gente aproveitou para comentar toda essa parte de prova, então vai ser muito mais fácil marcar a alternativa incorreta aqui. Vamos lá. Contraprova nada mais é do que uma prova negativa apresentada pela defesa. Não necessariamente uma prova negativa. Pode ser uma prova positiva também, como contraprova. Vamos lá. Prova emprestada é aquela produzida em outro processo e levada ao processo em que não foi produzida. Justamente, essa é a definição de prova emprestada. Sendo assim, pessoal, a incorreta é a letra C. Pois bem, pessoal, finalizado o nosso quiz, vamos fazer uma recapitulação bem breve aqui do que a gente falou. A gente começou a aula falando de indícios. Os indícios são fatos ou sinais, marcas provados que autorizam com que a gente faça uma presunção que leve a presumir a existência de outro fato, certo? A gente viu a diferença entre como o Código de Processo Penal
ver os indícios. A gente olhou a diferença entre o artigo 239 e o artigo 413. O artigo 239 do Código de Processo Penal é aquele que apresenta a definição de indício. A gente viu lá no início que ele fala que o indício é toda circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autoriza uma indução. Beleza. Já o artigo 413 é aquele que fala da necessidade de existência de indícios para que o juiz faça o pronunciamento do réu, nos casos de homicídio doloso. Bom, então a gente percebeu também que existe essa diferença entre o indício como prova semiplena e o indício como prova indireta. Em ambos os casos ele pode ser prova indireta, no caso do 239, ou prova semiplena no 413. Além disso, a gente viu o seguinte, que os indícios podem ser utilizados como elemento de prova para condenação. Então, se a gente tiver um conjunto indiciário, a gente pode sim ter uma condenação com base nos indícios. A gente continuou também e viu que indício não se confunde com suspeita. Uma suspeita é foro íntimo, é uma desconfiança. Já o indício não. O indício é um dado objetivo que te autoriza a fazer uma inferência. A suspeita não autoriza inferência. O indício pode ser usado para condenar. A suspeita não. A suspeita pode ser usada, sim, para investigar. Além disso, a gente continuou, né? Falou sobre o objeto da prova, o que deve ser provado no processo penal e o que não deve ser provado no processo penal. O que deve ser provado? A acusação, né? A imputação da acusação, que é a autoria, a materialidade. Deve ser provado também os costumes. Deve ser provado também os regulamentos, né? A gente falou das portarias, excetuando quando se trata de uma portaria ou regulamento que é complemento de uma norma, né? Uma norma penal em branco é complementada por uma portaria ou por um regulamento. Não é necessário, nesse caso, provar essa portaria ou regulamento. A gente falou também que o direito estrangeiro é necessário ser provado, sim, no Brasil, e também fatos incontroversos ou mesmo fatos confessados. Por outro lado, o que não se deve provar são os fatos notórios, fatos irrelevantes, fatos axiomáticos, todos esses não são necessários provar. Mas é também interessante, a gente falou sobre as presunções legais. Presunções legais absolutas não são necessárias provar e não admitem sequer prova. Já as presunções relativas podem admitir prova, desde que elas sejam feitas pela parte que não é beneficiada por ela. A gente falou, arrematando, para finalizar também, de prova negativa, prova positiva e contraprova. Prova positiva é aquela que afirma que confirma uma afirmação, uma alegação, que confirma um fato. Prova negativa é aquela que nega, que contraria uma alegação ou um fato. E contraprova, ela pode ser positiva ou negativa e é apresentada pela outra parte. Por fim, né, a gente falou de prova emprestada e falou da cadeia de custódia, descrevendo os mecanismos da cadeia de custódia. Pessoal, eu agradeço mais uma vez a audiência, eu espero que vocês tenham gostado e na próxima aula nós vamos falar sobre o ônus da prova, matéria interessantíssima. Aguardo vocês. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.